E no programa de hoje eu conversarei com o Dr. Evandro Sec, Dr. Evandro Sec Rosa. Correto. Não é isso? Que já está aqui comigo, ao meu lado. Ele é médico, hematologista e hemoterapeuta. E vai nos falar sobre leucemia e transplantes de medula óssea. E depois, no segundo bloco, nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor o livro com o título Tem Jeito, do nosso querido Cleto Coelho, que você já conhece, é membro e apresentador de programa de televisão na Canção Nova, no seu canal Canção Nova. Se você quer participar, é muito fácil. Do programa, você está sempre convidado a fazer parte. Basta enviar as suas observações, as suas sugestões de entrevistas para os nossos contatos. Twitter é o seguinte, @PapoAbertoTV. Nosso e-mail, muito simples, muito fácil de guardar, papoaberto@cançãonova.com. Basta entrar em contato conosco e a gente vai estar esperando aqui a sua colaboração, sua sugestão de tema, de convidados, questões que você queira propor de programas que já foram apresentados e que a gente vai ter oportunidade de estar esclarecendo você ou trazendo novamente aquele entrevistado ou tratando outra vez daquele tema numa nova perspectiva. Combinado? Por isso que é Papo Aberto, para que você faça parte. Doutor Evandro, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, uma alegria tê-lo conosco. Bem-vindo à TV Canção Nova. Obrigado. A leucemia é um tipo de câncer que atinge o sangue, não é isso, doutor? Sim. Então, existe um único tipo de leucemia ou ela se apresenta de múltiplas formas? Não é? Se ela se apresenta de múltiplas formas, como é que a gente diferencia essas várias formas? Olha, a leucemia, na verdade, é um termo muito genérico e ela engloba dezenas de doenças diferentes. E a apresentação inicial delas é muito... Engloba uma diversidade de doenças diferentes? Grandes, doenças muito então, diferentes. quando eu falo de leucemia, eu não estou falando de uma doença? Não, de inúmeras, várias doenças, umas 40, 50 formas, pelo menos. Desde doenças que são agudas, muito graves, que podem nos levar a perder o paciente rapidamente se você não tomar uma providência, até doenças que passam sem necessidade de tratamento durante décadas. Uhum. Então, tem um espectro de gravidade muito variável. Então, eu posso chamar de doença a leucemia ou ela é um sintoma? Não, ela é uma doença. É uma doença. É uma doença. É que ela é subdividida em tipos, desde muito agressivos até muito indolentes, que você nem precisa tratar, na verdade. Uhum. Você só observa. Mas sim, é um câncer do sangue e muito cercado de misticismo, de muitos temores da população. E quando você fala de leucemia, o que vem à cabeça das pessoas, do público em geral, na verdade, é aquela leucemia que você faz quimioterapia, fica careca e vai para transplante de medula. Essas são as leucemias agudas. Existe um outro grupo de leucemias que são as crônicas, que você trata com medicação oral, são, em geral, mais tranquilas de se lidar, tanto para o paciente quanto para o médico. Quando a gente fala de câncer, a gente associa logo a ideia de tumor, não é? Tumor, metástase. Quando a gente fala de leucemia, que é um câncer no sangue, dá para combinar isso com tumor também? Não? Como é que é? Nem tanto. Como é que a gente entende o câncer do sangue? A maioria dos cânceres, eles realmente formam tumores, massas. Por exemplo, o câncer de mama dá nódulos, o de próstata dá nódulos. E se você demora muito para diagnosticar e tratar, esse tumor que inicialmente estava restrito, por exemplo, à mama ou à próstata, ele já espalhou ali metástases, né? São células que caíram na corrente sanguínea e foram para lugares distantes, para as vértebras, para a tireoide, enfim, para o pulmão. Na leucemia, ela é uma célula maligna que está na medula óssea. Eu acho importante a gente já definir desde o começo o que é a medula óssea. Todo mundo, quando fala de transplante de medula, pensa que vai envolver a coluna vertebral. Não tem nada disso. O que está na coluna vertebral é a medula espinhal, que é como se fosse uma central telefônica que distribui ramais. Então, a medula espinhal é neurológica. Ela distribui os nervos e controla a parte motor e sensitiva do corpo todo, não tem nada a ver com sangue. Certo. O tutano, que o povo conhece, assim, aquele material escuro que tem dentro do osso, nós temos também, o tutano, aquilo é a medula óssea. Então, é ali que é a fábrica do sangue, é dentro dos ossos. E todo osso tem medula óssea. Então você pode retirar de qualquer osso? De qualquer osso. É óbvio que tem alguns ossos que é muito mais fácil fazer isso. Né? A bacia, o externo, né? São ossos que você consegue tirar uma grande quantidade com muito pouco trabalho, muito pouca dor, inclusive, também. Então, isso é a medula óssea. Como a leucemia ela é uma doença que vem de uma célula tumoral que está no tutano, e o tutano está em todos os ossos do corpo, então não se fala em metástase, porque ela já começa disseminada. Então, não tem, se eu tivesse diagnosticado uma semana atrás, isso não existe.
Diferente de um câncer de mama, de útero, de próstata, que você consegue pegar, tem uma fase inicial e progride. A leucemia, uma vez que a célula está na medula, ela está em todo o seu corpo. Os então, nossos ossos, por exemplo, o tutano, ele é independente de osso para osso, não é? Por exemplo, o que está dentro do meu fêmur, ele tem ligação com os outros ossos? Tem. Então, é como uma corrente. Porque essas células que estão, vamos fazer uma comparação, que estão no tutano do meu osso do rádio, aqui no braço, e as que estão na minha vértebra cervical, elas migram de um osso para outro. Elas usam a circulação, a corrente sanguínea, como se fosse uma rodovia. Elas migram de um osso para outro, dependendo da situação e da necessidade. Por isso que o senhor falou. Então, quando você está no elas corpo se movimentam pelo sangue. O sangue é o canal de movimentação delas. Quais são os principais sintomas? Como é que uma pessoa percebe que ela está com leucemia? Esse é um grande problema, porque a leucemia ela dá sintomas muito vagos. Então, ela, em geral, aparece como uma gripe. Uma febre, dor muscular, articular, isso pode apavorar as pessoas, né? Só que, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a leucemia é uma doença muito rara. É que quando surge um caso, vem à tona, aparece na mídia, se você tem algum familiar ou conhecido, é uma doença, principalmente as formas agudas, que dá um certo trabalho para a família, o paciente tem que ter muita força de vontade, o tratamento muitas vezes é complicado. Hoje os resultados são bem melhores. Quando o senhor diz é uma doença muito rara, qual é a porcentagem? Olha, por ano, mais ou menos 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes de leucemias agudas, digo dessas formas mais agressivas, né? 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes por ano. Da mieloide, por exemplo, leucemia mieloide aguda. Quando é menos agressiva é porque é facilmente tratável? Eu acredito que entre os nossos telespectadores tem muita gente tem gente na família com leucemia e fala, mas que coisa, a minha avó, minha mãe toma só um medicamento todo mês ali, ou nem toma nada, o médico fala que não precisa. É outro tipo de leucemia, são as crônicas, que você trata com medicação oral ou observa. Mais comuns no adulto, no idoso. Então, são outro espectro da doença. Uma gripe, dor no corpo. Então, vamos nos ater às leucemias agudas, que é o tema principal que leva ao transplante de medula. Certo. A leucemia aguda é um câncer no tutano. O que é feito no tutano? As células do sangue. A gente aprende lá no ginásio, que são os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, né? O glóbulo vermelho leva oxigênio para o teu corpo todo. O branco, ele é o teu quartel-general, ele faz a tua defesa. E a plaqueta é a coagulação. Você se corta, passa 1 minuto, porque as plaquetas vão ali e fazem uma espécie de cola. Você tendo um câncer com a leucemia que toma a medula óssea, essas 3 células deixam de ser produzidas. Então você vai ter sintomas de queda de glóbulos vermelhos, má oxigenação. Dor muscular, dificuldade de atenção, sonolência ou irritação excessiva. Você vai ter sintomas de queda da defesa, febre, infecções atípicas que eu não esperaria para alguém daquela idade, por exemplo, uma pneumonia num jovem de 18, 20 anos, difícil de responder ao tratamento, infecção de unha, às vezes vai na manicure, está acostumada a tirar um pedacinho de pele, aquilo vira uma infecção extensa. Então, manifestação de anemia, manifestação de imunidade baixa e sangramentos, por causa da plaqueta baixa. Você está sentado assistindo televisão e tem um sangramento nasal espontâneo ou escovando os dentes. Manifestações dessas 3 quedas são os sintomas mais comuns. Como isso pode corresponder a inúmeras outras situações, gripe, um vasinho que estourou no nariz, alguém que tem rinite alérgica, o diagnóstico, em geral, você não pensa de primeira numa doença tão rara como essa. Você vai descobrindo mesmo pelos exames de laboratório. Por que a medula óssea para de produzir as plaquetas, os glóbulos vermelhos e brancos? Porque a célula leucêmica, na verdade, não quero assustar ninguém, mas nós temos células tumorais se desenvolvendo o tempo todo, todos nós temos. Só que o nosso sistema imunológico não deixa elas progredirem. Elas todo mundo tem? O tempo todo. O tempo todo nós temos células, é como na nossa sociedade, a gente tem, infelizmente, células ruins também. Mas no nosso sistema imunológico, ele funciona. Então ele não deixa essa célula progredir, só que em algumas situações ele tem uma falha. Isso pode gerar uma doença maligna. Quando isso se dá na medula óssea, a doença se chama leucemia. E ela surge de uma forma disseminada e ela ocupa a medula óssea normal, essa célula maligna, e não deixa que você tenha a produção das células boas, das células normais. É desse mecanismo, é dessa forma, que você perde os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Começa a ser produzido cada vez menos, porque isso vai sendo tomado, substituído por uma doença maligna, que produz células que não têm utilidade alguma, né? Pelo contrário. O senhor falava aí que a nossa imunidade não permite que essas células tumorais que todo mundo tem se desenvolvam. Exatamente. Então, uma pessoa que cuida da sua saúde, que mantém a sua imunidade alta, por uma boa alimentação, por uma prática de um esporte acompanhado, saudável, ela está prevenindo o câncer?
De certa forma, eu digo isso porque os tumores hematológicos, que o hematologista, os tumores do sangue, os linfomas, as leucemias, o mieloma múltiplo, eles não são doenças assim tão passíveis de prevenção como, por exemplo, um câncer de pulmão. Você sabe que o cigarro está associado à maioria dos casos. Um câncer de útero, você tem que orientar as mulheres a fazerem o periódico anualmente ou até a intervalos menores de acordo com o caso. O câncer de próstata é passível de prevenção, o de mama. As doenças hematológicas não são. Não existe um fator epidemiológico claro que diga, você ou eu temos mais chance do que alguém aqui da produção, por exemplo. Isso não existe na nossa área. Então, são doenças que você, tendo um estilo de vida mais saudável, supõe-se que você tem uma menor chance. Mas essa correlação ela não é clara. Certo. Não quero desestimular ninguém aqui a fazer esporte, tem que se cuidar mesmo. É sempre bom fazer. Né? Mas as doenças hematológicas, as leucemias, elas não têm essa ligação tão forte com o teu estilo de vida. Certo. Tá? Agora, as células leucêmicas, elas ficam restritas à medula óssea? Ou elas podem se disseminar pelo corpo e gerar outros tipos de câncer também no corpo? Não, elas são um único tipo de câncer. Uhum. Como elas são células malignas derivadas das células medulares, e eu comentei há pouco que a célula medular é uma célula que vai se transformar em células sanguíneas, numa condição normal. Certo. No caso, ela pegou o caminho ruim, infelizmente. Mas sendo uma célula originalmente do sangue, ela circula livremente pelo sangue. Então você tem célula leucêmica circulando o tempo todo, desde o começo. Por isso que leucemia não tem começo e não se usa a palavra metástase. Porque em qualquer osso do teu corpo, se eu fizer uma punçãozinha e colher uma gota, eu vou diagnosticar a mesma doença. No externo, na bacia, na costela, em qualquer lugar. Então ela tem livre circulação. Ela pode se alojar e formar pequenos nódulos em algumas situações e, por exemplo, causar um tumor atrás da órbita ou nódulos pulmonares, mas não é o comportamento típico da leucemia. Certo. É mais de uma outra doença que é o linfoma, que é mais tumoral. Em quais casos e quando o transplante de medula óssea ele é indicado? Hoje o transplante de medula óssea ele tem uma variação, uma gama de indicações muito ampla. Não se usa nem, para você ter uma ideia, só para doenças malignas. Existe uma doença, por exemplo, que a sua medula para de funcionar. E não é porque você tem um câncer, ela para de funcionar. Ela entra em greve e não volta mais. Não produz mais nada. Você pode tentar tratar com alguns imunossupressores, estimulantes, mas às vezes ela não volta. Chama aplasia de medula óssea essa doença. Para de produzir aqueles 3 componentes, tudo? Às vezes os 2 componentes ou 3. Ou às vezes um único, mas em geral os 3. Chama-se aplasia de medula. É uma condição onde você tem que usar a medula óssea de outra pessoa, porque a sua parou. Nas leucemias, quando você tem uma falha com o tratamento inicial, muitas vezes a opção que resta, se você tiver dentro de algum perfil pré-determinado, a gente tentar, vamos dizer, eu vou falar mais adiante disso, mas esquecer da sua medula e usar de uma pessoa saudável. Em geral, um irmão ou um doador compatível. Agora, como é feito? É feita a extração completa da medula da pessoa para pôr a outra medula? Não, eu digo do paciente que está com a doença. Né? É drenada aquela medula e colocado uma saudável no lugar? Como é que é feito? Não. Como a medula é um órgão gelatinoso, é o tutano, né? É um órgão gelatinoso, está dentro dos ossos. Você não consegue aspirar de todos os ossos do corpo. Então, você elimina essa medula doente com quimioterapias em doses altas ou radioterapias, enfim, cada serviço tem um protocolo próprio, cada doença tem um protocolo próprio. A gente tem excelentes serviços no estado, no país todo. Então você não precisa envolver nenhum procedimento físico, uma cirurgia. Certo. Por exemplo, para um transplante de rim, eu preciso tirar o rim do doador, eu envolvo uma cirurgia. Então, o transplante de medula, a coleta, eu vou falar adiante, também não envolve nada de cirurgia. E para eu eliminar a medula doente, eu faço isso com quimioterapia ou rádio, ou os 2 combinados. Eu elimino. Ela simplesmente morre ali. Ela morre, porque é uma célula muito reprodutiva, muito sensível. E o corpo trata de fazer com que ela saia dali, os resíduos daquilo que foi morto? Sim, normalmente a célula morre e esses resíduos são eliminados. E aí essa outra, a medula saudável, ela é injetada na pessoa? Ela é injetada, porque ela é injetada pela veia, como se fosse uma transfusão de sangue. Porque a medula são células do sangue. Inclusive a medula óssea, quando você coleta, ela vai sendo armazenada numa bolsinha, é um líquido. Parece muito com uma bolsa de sangue, bolsa vinhosa, né? Você injeta na circulação sanguínea e imediatamente as células elas vão procurar a cavidade óssea. Elas vão se assestar dentro de 4 a 6 horas dentro dos seus ossos, sendo no caso um receptor. Isso depois de alguns dias de um estado de dormência inicial, vamos dizer assim, elas começam a trabalhar e produzir sangue. E aí a medula que eu usei no transplante, não mais a sua. Certo. Quando uma pessoa ela se torna uma doadora de medula, ela se apresenta lá no hospital para que seja feita essa coleta.
ela é anestesiada, faz-se uma fissura no osso, como é que uma simples agulha consegue penetrar e fazer essa retirada? Como é que é esse processo? A coleta de medula, ela ainda é uma coisa que gera muita dúvida entre a população. Eu acredito que muitas pessoas têm receio de ir para poder se prontificar como um doador por causa de preconceito, né, falta de conhecimento, medo. Pensando que é uma cirurgia, não Pensando que é uma cirurgia e até fazendo essa confusão que o senhor esclareceu logo no princípio. Espinhal. Medula espinhal. Não vai tirar uma coisa da minha espinha. Não. Como é que é feito? Não. Eu vou voltar só um pouquinho. Quando você faz o diagnóstico de uma leucemia aguda, hoje, você tem alguns exames onde você analisa a parte genética da doença. Então, desde o começo, você já tem uma ideia se aquele paciente tem uma probabilidade maior ou menor de precisar de um transplante ou não. Uhum. Em ele tendo uma doença de alto risco, que é o nome que a gente usa, ele, em geral, vai para o transplante. No Brasil, nós temos já hoje, felizmente, um número grande de doadores de medula, muito maior do que 10 anos atrás. Então é importante a gente falar um pouquinho da doação. Qualquer pessoa saudável, entre 18 e 55 anos, pode ser doador. Na verdade, em algumas situações especiais, a gente até consegue envolver doadores abaixo de 18 ou mais idosos, mas em geral é esse o perfil. Você não pode ter doenças transmissíveis pelo sangue, por exemplo, hepatite C ou o vírus do HIV, porque você não pode usar essa medula. Mas, do contrário, se você não é uma pessoa saudável, você pode doar. A doação é feita da seguinte forma. Primeiro, você vai procurar um serviço, um hemocentro, e vão colher de você um tubo de sangue, só, mais nada. Uma vez que o sangue é produto da medula, pelo sangue da pessoa eu sei a tipagem medular dela. E ao contrário de um transplante renal, hepático, o grande problema da doação de medula é compatibilidade. A chance de eu, por exemplo, ter alguém compatível comigo na população geral é de 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. É muito pequena essa chance, então a gente tem que ter um grande volume de doadores mesmo. Eu colho do doador 10 ml de sangue e analiso pelo sangue qual é o tipo de medula dele, isso vai para um sistema. Fica lá informatizado, computado. Chama-se tipagem HLA, que é antígeno de histocompatibilidade. E pronto, só ele vai para casa, ele não vai doar nada ali. Se um dia um paciente, vamos supor no Rio Grande do Sul ou no Ceará, tem uma leucemia e o sistema cruza a tipagem genética, o HLA desse paciente no sistema, e eu sou doador, por exemplo, eles vão me contactar. Então é importante deixar o recado, quem é doador, atualizar os dados de contato, telefone, endereço. Porque a gente tem muito doador que a gente não consegue encontrar. Doou 8 anos atrás e mudou de celular e de endereço. Vão chamar o doador, explicar o procedimento para ele e ele vai decidir se doa ou não. A doação de medula ela pode ser feita de duas formas. Eu posso usar uma medicação que estimula a célula tronco, que é a célula que ele vai doar, a célula formadora de sangue, estimula essa célula a sair dos ossos e ir para o sangue. E eu coleto esse sangue da veia dele, como doação de sangue. De uma veia eu passo esse sangue numa máquina chamada máquina de aférese, ela separa a célula tronco, vai enchendo a bolsinha, e ele, como se fosse um sangue mesmo. E pela outra veia eu devolvo o sangue para ele, sem aquela célula tronco, não vai fazer falta. Então, só pela uma espécie de transfusão. Como parece uma diálise, vamos dizer. Como se fosse uma diálise. O sangue sai por uma veia e volta por outra. E a máquina separa a célula específica que eu quero, que é a célula tronco, que é a célula progenitora do sangue. É isso que eu preciso oferecer para quem está doente. A célula que é a mãe, ela que vai produzir todas as outras que o doente não tem. Essa é uma forma de se doar. Você vai tomar uma punçãozinha em cada veia e vai ficar conversando ali, é isso que é a doação. O efeito colateral que você vai ter é do medicamento que estimulou a célula tronco a sair do osso para o sangue, que ele dá um pouquinho de dor muscular, um pouco de dor de cabeça, uma síndrome gripal, que você controla com um Tilenol, por exemplo, um paracetamol, não fazendo propaganda, mas você controla com um analgésico comum. A outra forma de se coletar, que é mais conhecida da população, é através de punções ósseas. E aí que as pessoas se enganam, não é na medula espinhal, não é no meio das costas, não envolve nada disso. A gente coleta do osso da bacia, de ladinho, com anestesia, não sente dor nenhuma. Você sendo doador, você vai fazer o procedimento sob bloqueio anestésico. Você pode voltar às suas atividades normais em 4 ou 5 dias. Como essa coleta é feita do osso da bacia, o máximo que você vai ter é um pouquinho de dor, como se tivesse batido numa quina de um móvel. E aí, durante 2, 3 dias e acabou. É isso que você tem. Teu corpo recupera isso em 12 a 24 horas. Agora, essa é a forma mais popular, não é? Embora a indicação de qual via eu vou usar para coletar, se é do sangue ou do osso, dependa muito mais do tipo de doença que a pessoa tem, do receptor para quem eu estou doando. Então, é disso que depende de como eu vou coletar. Não se aplica a todos os casos, né? Não. Uma vez que eu me candidato a ser doador... Não adianta a pessoa chegar lá e dizer assim, olha, eu sou doador, mas eu quero a maquininha. Não, né? Não, depende do diagnóstico. Depende. A pessoa tem uma doença que eu preciso de um determinado jeito de se fazer o transplante. Vai ter que ser do osso mesmo, só que é com anestesia. Então, você volta em 3, 4 dias, você está na sua rotina de novo. Acabou.
E o seu corpo repôs isso em 12 horas. E uma vez que a pessoa recebe esse transplante de medula, essa medula funciona efetivamente para o resto da vida desta pessoa? Ou há o risco de ela, por exemplo, voltar a adoecer essa medula? Há o risco de voltar, ele é pequeno, porque no transplante de medula, ao contrário de um transplante, eu sempre uso o fígado e rim porque fica mais fácil de visualizar. Eu tenho um fígado ou um rim doente, eu tiro esse rim e ponho um bom. Certo. Pronto. O risco que eu tenho é do organismo rejeitar aquele rim. No transplante de medula, a gente tem uma situação única, é o órgão que rejeita o receptor, é o contrário. Eu eliminei a imunidade, eliminei toda a medula óssea do receptor e pus uma medula que não é dele. Ele não tem defesa, mas aquela medula que eu pus, ela é saudável, ela produz a defesa. Então, no transplante de medula, a rejeição é do órgão doado contra quem está recebendo. Então, existe uma complicação que se chama GVHD, traduzindo para o português, é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é muito comum na medula. Essa é a principal complicação. Faz? A célula imunológica competente que está funcionando da medula do doador, ela se instala no seu organismo e ela reconhece que aquele corpo não é dela. Começa a trabalhar contra ele. Ela começa a trabalhar contra o receptor. Isso é muito bom em alguns casos. Por exemplo, quando o diagnóstico do receptor é uma leucemia. Porque se surgir uma célula leucêmica, essa medula transplantada, ela vai imediatamente combater, ela sabe que aquilo não é bom. Agora, por outro lado, ela vai levar a alguns sintomas, né? Ela vai atacar a sua pele, ela pode atacar o fígado, o intestino, as mucosas, o olho, boca. Ela consegue se acostumar com esse corpo depois? Ou vai a ter gente que tem ser que um intermediar novo... isso com medicações, né? Você vai suprimindo, não totalmente, porque eu preciso de um pouquinho desse efeito colateral para que a doença não volte. Entendi. Se a leucemia ameaça voltar ao sistema imunológico da medula nova, não deixa. Se eu suprimir totalmente a medula nova, eu não tenho essa complicação dessa doença, do enxerto contra o hospedeiro. Mas, em compensação, eu aumento muito a chance da doença voltar. Certo. Porque sempre fica alguma célula residual leucêmica, sempre fica. E passado esse tempo em que a célula residual possa estar morta, porque essa nova medula já a combateu, Sim. não é? Aí o que eu vou fazer? Vou tratar com essa medicação para que essa aceitação seja completa, para que não dê esses efeitos colaterais? Ou seria interessante um novo transplante? No caso de uma recaída. A recaída pós-transplante ela é muito complicada, porque você já usou até a última linha de tratamento, que seria o transplante. Aí tem uma série de opções, é uma situação extrema em hematologia. Você pode retransplantar, você pode pegar uma célula chamada linfócito do doador e infundir só ele, porque ele que é uma célula imunológica efetivamente, vai combater aquela recaída, posso associar a quimioterapia. São casos muito raros e você tem que individualizar o tratamento, não querendo usar um chavão, mas você tem que discutir caso a caso com a equipe, certo. Sempre é mais complicado. Então, tirando pessoas que têm algum tipo de doença transmissível pelo sangue, todo mundo é doador de medula? A princípio, sim. Você não tendo uma doença maligna, não tendo doenças transmissíveis, você é doador. Basta entrar em contato com o centro de... Com o hemocentro mais próximo. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, na Escola Paulista de Medicina. O primeiro procedimento é uma amostra do sangue e a medula só será coletada em caso de necessidade, uma vez que seja encontrado alguém que é compatível com você. O que não é frequente, porque a chance de alguém ser compatível com você é de 1 para 100 a 200 mil. Então, a grande maioria dos doadores nunca vai ser chamado. Mas se acontece de ser chamado, você tem que ser localizável. A questão que o senhor disse aí de que o caso deve ser individualizado já começa aí, né? A própria medula já quase que impõe isso, né? É verdade. A compatibilidade. A complexidade para você definir compatibilidade de medula óssea é muito maior do que rim, fígado, coração, muito maior. Certo. Doutor Evandro, muito obrigado. Tenho certeza que muitas pessoas ficam aliviadas de ouvir as informações que o senhor trouxe, outras pessoas muito motivadas, na certeza de que podem ser doadores hoje pela facilidade que é e o benefício que vai trazer para alguém, né? É a salvação de uma vida. Sim, então, muito obrigado. Seja bem-vindo à Canção Nova. E essa porta está aberta para o senhor outras vezes também. Eu agradeço. Esperemos revê-lo aqui em outras oportunidades.